Luiz Henrique Benfica, o que papo é esse, Benfica? Quer saber. O que pode ser considerado, na tua opinião, um bom resultado para o Internacional nessa primeira partida contra o Fluminense, visando, é claro, a decisão na outra semana e aí no Beira-Rio? Tem aquela frase que até nem gosto muito, mas enfim, é a mais citada nessas horas, é o chavão: o Inter tem que voltar vivo, né? Isso, voltar vivo do Rio. Eu acho que ele volta vivo se ele obtiver um empate contra o Fluminense ou uma derrota por um placar pequeno. Sim. Se for uma derrota a partir de 2 gols, por exemplo, acho que está perdida essa batalha. Eu concordo contigo. 2 gols é muito difícil virar, até pela capacidade, pela qualidade do Fluminense, que normalmente é um time que marca gols, cara. É verdade. Isso é uma coisa que o Internacional tem que se preocupar em relação a esse jogo. Por exemplo, não sofreu uma diferença de 2 gols. O Fluminense ele até tinha um retrospecto bem negativo fora de casa até o jogo contra o Olímpia. Antes do jogo contra o Olímpia, a última vitória do Fluminense fora de casa já havia sido no mês de maio. Sim. Ainda pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, contra o Olímpia, ele obteve uma vitória que fez com que esse raciocínio aí caísse por terra. Sim. Ou seja, o Fluminense fora de casa parece que aprendeu a jogar também. É verdade, mas eu falo em função da qualidade desses jogadores, que fazem o movimento do meio para frente. Daqui a pouco tem o Ganso, nem sei se vai jogar, mas o Ganso é um jogador de qualidade para lançamentos, por exemplo, para assistências. E aí tem o Arias, que é muito bom jogador, tem o Cano, tem o Queno, quer dizer, a possibilidade de gols com esses caras é realmente muito forte. Sabe que tem uma estatística que é preocupante para o Inter? Eu desconhecia, mas essa garotada aí que acompanha todos os jogos, né, todas as estatísticas, o Calvin Correa, meu colega da Bandeirantes, o Fluminense só em 2 ocasiões usou sua força máxima na Libertadores América. Contra o River Plate, quando fez 5-1, e contra o adversário argentino, que ele enfrentou na etapa anterior, que ele venceu por 2-0, em casa. Sempre que teve força máxima, o Fluminense venceu por uma boa diferença de gols. Pois é, esse é um detalhe. Agora, eu coloco pelo lado do Inter a questão, né? Como é que o Inter, afinal de contas, vai se postar em campo? Que tipo de jogo vai propor o Internacional? É aquele detalhe. E por momentos, eu entendo, o Internacional precisa avançar essa marcação. Como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, para marcar, apertar a saída de bola do Fluminense e talvez recuperar uma bola ali na frente da área. Se isso acontecer, chances de gol para o Internacional, especialmente pelo potencial ofensivo do Valência. Só que ao mesmo tempo em que está avançando nessa marcação, se não consegue lá na frente roubar essa bola do Fluminense, o Fluminense sai com muita qualidade de trás e com toques rápidos. Olha o jogo de xadrez que é esse jogo. É muito complicado, mas vamos ficar naquela questão da diferença de comportamento que o Internacional adquire. Parece que essa é uma realidade agora já, né? A Libertadores América transforma os jogadores internacional. É verdade. O Internacional mostrou muita maturidade, até mesmo na Argentina, quando foi derrotado por 2-1 no primeiro tempo. Foi muito boa a atuação do Inter, na Bolívia, acima de tudo. Então eu acho que o Inter terá um bom resguardo defensivo, mesmo que essa primeira linha, o Fluminense consiga vencer essa primeira linha de marcação do Internacional, né? Eu acho que quando a bola chegar na zona de criação, acho que vai estar bem preparado o Inter para conter essa criatividade. Essa maioridade do Inter passa necessariamente, aí sim, pela experiência dos jogadores. Né? Tu pega um jogador como Arangues no meio, junto com o Alan Patrick, aí são jogadores de mais de 30 anos de idade, isso é sempre um problema. Mas a experiência com a qualidade pessoal que eles têm é muito importante, o conhecimento desse tipo de competição. Aí tu pega mais o Valência na frente, né? Daqui a pouco tu tem o próprio Wanderson, que é um jogador, jogou na Europa, sabe disso. Ali atrás tem jogadores de capacidade, tem uma liderança do Rocher, por exemplo. Isso, neste momento em que é mata-mata, cresce muito o potencial do time, né? E acho que é importante, Silvio, ressaltar aqui o seguinte: a sensação que vem do Rio de Janeiro. Não há um sentimento de total confiança no Fluminense. Os cariocas estão respeitando muito o Internacional. Não só torcedores do Fluminense, como a própria crônica está vendo, de algum modo, uma vantagem até do Internacional pelo fato de trazer a decisão para casa. Sim. Não é aquela coisa, se fosse o Palmeiras, por exemplo,
todo mundo apostaria, o Palmeiras e Inter, por exemplo, apostaria do Palmeiras como favorito. Sim. Não é esse o quadro que se tem nesse momento. Bom, nesse momento também de decisão, o Internacional, por exemplo, precisa do melhor condicionamento físico de todos os seus jogadores. E aí eu penso em dois especificamente que podem jogar. Vitão, parado há um mês. Johnny, já está parado há algum tempo. Né? Então esses jogadores podem entrar descontados e esse pode ser um problema. Porque, no entanto, se eles superarem esse tipo de problema, a contribuição é boa, porque o Johnny, talvez o técnico do Internacional, tenha encontrado o melhor movimento para ele, colocando como um primeiro volante que participa do movimento defensivo de desarme, mas que sabe sair jogando com os outros jogadores. Exatamente. Quase que eu derrubo aqui a minha caneca. Bom, ia ser um meme espetacular, né? Silvio, e estou pensando até no banco de reserva, tem um cara chamado Bruno Henrique, né, que se encaixou perfeitamente nesse modelo do Inter, né? Tanto bem tecnicamente quanto na questão da experiência que você está colocando aí, né? É verdade. Por isso é que a gente quer saber, inclusive da nossa audiência, o que pode ser considerado um bom resultado para o Internacional e que não precisa ser necessariamente a vitória, naquela perspectiva de saber, de se encarar, de se projetar o jogo da outra semana, a decisão verdadeira contra o Fluminense no Beira-Rio. Eu reitero aqui a minha opinião, um empate ou uma derrota por um placar mínimo, porque aí, com as ruas de fogo, né, com aquele calor que o torcedor oferece e com a segurança com que o Inter joga dentro de casa, vai certamente passar pelo Fluminense. Benfica, que papo é esse? Se inscreva no canal. Ative as notificações, dê seu like aí. Muito obrigado a você que já está inscrito, mas reiteramos o pedido, tá muito fácil para você se inscrever, ser um parceiro nosso aqui. Deixar seu comentário também, né? O comentário, respondendo essa questão, o que pode ser considerado um bom resultado para o Internacional nesse primeiro jogo da decisão contra o Fluminense. Tchau, tchau. Tchau, tchau.